Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal 126 ou pelo YouTube. A todos a paz do Senhor. Nós estamos com mais um momento da doutrina e vamos continuar com o nosso assunto sobre clamor pelo sangue de Jesus logo depois da vinheta. Meus irmãos, nós estamos falando sobre clamor pelo sangue de Jesus, mostramos já nos episódios anteriores aquilo que está na Bíblia desde o seu início sobre o sangue de Jesus, né? Falamos no evento anterior sobre a figura do fio escarlate, que é como se fosse uma linha, né? Como se fosse um percurso linear em toda a Bíblia, partindo lá do livro de Apocalipse, desde o tempo de Adão e Eva, nós já falamos isso, experiência de Abel e Caim, passamos todo o Velho Testamento, entramos no Novo, até o livro de Apocalipse. A presença, a figura intensa ali sobre o sangue. Hoje nós vamos abordar, no ministério do Senhor Jesus, o que ele fala sobre isso. Nós vamos então, dentro do assunto de sangue, nós vamos falar sobre o episódio que está marcado na palavra sobre a ceia. O que aconteceu com a ceia? Vamos fazer um pequeno comentário para entrar dentro do assunto que é muito importante para a igreja. A Páscoa, que era a primeira festa das chamadas grandes festas judaicas, a Páscoa era a primeira, e Jesus morre durante a Páscoa, a festa da Páscoa. Antes, né, da Páscoa, ele chama os seus apóstolos e diz que ele desejava muito comer a Páscoa com eles, com os seus 12 apóstolos. Isso era um costume do povo na época pela tradição religiosa daquilo que era o culto que eles prestavam. Jesus então fala, né, para chegar na cidade, encontrar um homem com um cântaro, tudo aquilo que os irmãos já conhecem, que está no texto bíblico. Mas o que aconteceu naquele momento da Páscoa? Jesus se reúne à mesa com os seus 12 apóstolos para comer a Páscoa. Alguns chamam de ceia, mas Jesus não foi lá para comer a ceia, participar de uma ceia com os seus apóstolos, não. Jesus foi lá para participar, para comemorar com os seus 12 apóstolos a Páscoa. Isso é o que está na palavra, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Muito bem. Durante aquele acontecimento, era de se esperar que à mesa, conforme todo o ritual do culto levítico, se colocasse, tinha o cordeiro assado sobre a mesa, os pães asmos, que era o pão sem fermento, e as ervas amargosas, que representava o tempero, né? Era o pão, cordeiro e as ervas amargosas, que era o tempero para, né, aquilo que acontecia ali, comer a Páscoa. Os discípulos, né, os apóstolos se reúnem com Jesus, mas o que chama atenção
é que nesse acontecimento, né, Jesus disse aos apóstolos: desejei muito comer convosco a Páscoa. Só que a comemoração daquela Páscoa estava completamente diferente. Completamente diferente. Por quê? O que chamava a atenção nos elementos ali, à mesa, eram dois: pão e vinho. Quando, na verdade, a ênfase que teriam que ser a três elementos à mesa: cordeiro assado, pão sem fermento, que era o pão asmo, e ervas amargosas. Eram os três elementos da Páscoa. Nessa Páscoa de Jesus com os seus apóstolos, o que chamava a atenção sobre a mesa eram pão e vinho. Pão e vinho? Por que pão e vinho? Algum dos 12 podia perguntar: mestre, onde está o cordeiro? A resposta já tinha sido dada lá atrás, pelo último profeta do Velho Testamento. O último profeta do Velho Testamento, João Batista, olha para ele e diz: ele é o Cordeiro. Então, ali estava o Cordeiro, ele era o Cordeiro. Sobre a mesa estava pão e vinho. Sim, mas e as ervas amargosas? Não estavam ali as ervas amargosas. Elas foram substituídas pelo vinho. Então você tinha, ele é o Cordeiro, o pão continuava sobre a mesa e entrava agora o vinho. Então ele diz assim: esse pão é o meu corpo e esse vinho é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então o que acontece? Ele tira as ervas amargosas, que era o tempero, que era o sofrimento do povo, e ele entra com o cumprimento da profecia a respeito dele: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o seu sangue substitui todo o sacrifício. Então ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então saem as ervas amargosas, entra o vinho e o sangue. Então ali ele já está colocando, o que ele está estabelecendo ali? Um novo pacto. Nesse novo pacto que ele estabelece ali, o que está acontecendo? A ênfase ao sangue dele, ao sangue de Jesus. Isto é o meu sangue. Fazer isso, então, quando ele mostra, fazer isso em memória de mim, você tem que lembrar disso. Então o sangue ali já mostra tudo aquilo que já estava vindo no Velho Testamento. Agora passa por ele, porque ele agora cumpre o profético para a vida da igreja. Então o novo pacto, também chamado de nova aliança, é fundamental a igreja agora, como corpo, entender o segredo do sangue. Por que isso? Por que isso? Porque mais tarde o Paulo, conhecedor da doutrina, diz que a igreja é corpo. Sim, a igreja é corpo, é o pão. Mas esse corpo espiritual, quem opera dentro desse corpo é o seu espírito. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus está mostrando aí? Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo aquilo que ele nos ensinou. Nós então estamos entrando aonde? No mistério. Qual o mistério? O mistério da operação do Espírito Santo na nossa vida como corpo. Porque no Velho Testamento a operação do Espírito Santo era individual. No Novo Testamento o Espírito Santo opera sobre toda a igreja, sobre o corpo.
sobre todos. Isso foi muito importante. E por que é muito importante? Porque o Senhor nos deu, através disso, a experiência de entender o grande segredo da igreja, que é a operação do Espírito Santo, que é esse mistério da operação do Espírito Santo. Nós falamos muito hoje sobre um assunto que parece, nós temos falado isso muito no seminário, sobre os pentecostes que se afastaram os pentecostais que se afastaram do Pentecostes. O que foi o Pentecostes? O Pentecostes foi o início da igreja, o que aconteceu no dia da festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. E quando o Espírito Santo foi derramado, o que aconteceu? Houve uma evidência daquilo que apareceu na vida da igreja, o resultado daquilo. Por quê? O resultado foi que cada um tinha aquilo que era a expressão da operação do Espírito Santo. Isso é resultado daquilo que Jesus falou lá na ceia, ou seja, a Páscoa, que ele faz a modificação para o culto. E naquele culto, nós vamos ver, e que isso é muito importante para a vida da igreja, lá naquele culto da ceia, também é aquilo que é a figura da Trindade. Por quê? Por que o pão continua? O pão continua. O pão do Velho Testamento continua à mesa. Não houve mexida, não houve mudança. Por quê? Porque a palavra do Pai, ela vem pelo Velho Testamento e ela vai migrar e continuar pelo Novo Testamento, como nós falamos do fio de escarlate que vem e atravessa toda a Bíblia. O pão continua ali, o cordeiro é ele, e entra o vinho para substituir as ervas amargosas. A Trindade está presente naquele culto. É o novo pacto. Aí é a experiência. Na Páscoa, o que o Senhor disse na Páscoa a Moisés? Esse é o culto. Falar desse culto, né? Aos vossos filhos e tal. Quando eles perguntarem que culto é esse? Então, era o culto da Páscoa. Então, para a igreja agora, qual o nosso culto agora? O culto agora é o culto quando nós entramos no lugar santo com ousadia, como está na carta aos Hebreus, pelo sangue de Jesus. É por isso que toda a nossa experiência nessa obra teve como início o clamor pelo sangue de Jesus. Eu disse no evento anterior e vou repetir aqui agora. O que o Espírito Santo fez conosco? Só para vocês entenderem. Eu acho isso, eu fico impressionado e maravilhado com essas coisas que o Espírito Santo faz e que nos surpreende de maneira maravilhosa. A primeira coisa que o Senhor fez conosco, o que foi? Clamor pelo sangue de Jesus. Vejam, nós não tínhamos nenhuma doutrina, nada. Há um grupo batizado com o Espírito Santo e com dons espirituais. Aquela dificuldade toda no culto, e o Senhor dá uma orientação de repente, coloca o meu povo para clamar pelo sangue do meu filho. E nós começamos a clamar. Foi a primeira experiência nossa do ponto de vista doutrinário, mesmo sem ter um conhecimento pleno daquilo que estava na palavra sobre o clamor. Mas nós clamamos. Nós tivemos o resultado, por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele nos fala, ele tem compromisso, não conosco, mas ele tem compromisso com a sua palavra. E o clamor pelo sangue já estava na palavra. Ele revela para que nós usássemos aquilo que já estava na palavra. Não adianta dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Nós também falamos isso, mas nós falamos daquilo que o Espírito Santo nos ensina. Daí a palavra revelada. Mas vejam, voltando aqui, a primeira grande experiência nossa foi o clamor pelo sangue. Foi o início de uma nova fase, o início de uma nova etapa que começou no nosso culto, nos nossos cultos. Depois, olha só,
através do clamor pelo sangue de Jesus, eu falei isso, quem não assistiu pode assistir no evento anterior, mas eu só estou fazendo aqui um apanhado para falar sobre aquilo que nós começamos a falar sobre a ceia. Depois do clamor, o que o Senhor nos levou? Palavra. Nós não poderíamos ter alcançado a palavra do jeito que nós alcançamos se não houvesse o clamor. Entenderam? Olha que coisa maravilhosa. O clamor pelo sangue de Jesus, a operação do Espírito Santo nos leva à palavra. Quando ele nos leva à palavra, nós entramos na palavra e alcançamos o mistério que está na palavra. Qual era o mistério? Palavra revelada. A palavra além da letra. E quando nós fomos na palavra além da letra, o que nós alcançamos? Alcançamos a terceira maior doutrina que nos impulsionou no começo. Qual foi? Corpo. Aí fechou uma base incrível. O sangue e a palavra, corpo. E a partir daí, foi se formando uma doutrina com uma característica impressionante, com aquele sentido da igreja primitiva. Nós começamos a entender as falas de Paulo, começamos a entender as cartas de Paulo, por exemplo, e nos fez ministros do novo pacto. Ministro do novo pacto, é? Qual é o novo pacto? Pão e vinho, corpo e sangue. Então, ministro de um novo pacto. Então, nós começamos a entender que o ministério está na dependência do sangue, da operação do Espírito Santo. Estão lembrados lá do Velho Testamento? Consagrarás o sacerdote, na consagração do sacerdote, o sacerdote que vai ser consagrado segura a cabeça do cordeiro, enquanto o animal é sacrificado e o sangue é colocado na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Estão lembrados do que foi dito lá no evento anterior? Volte que você vai ver. Então a mesma coisa aqui agora. E nos fez ministros do novo pacto, do sangue. Sangue aonde? Na orelha, que você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, no polegar, que é para realizar a doutrina, que é na mão, a mão que fecha, é o dedo que fecha, é a doutrina, que é a doutrina com a marca do sangue, a doutrina revelada. E a marca do dedo do pé, por quê? Porque o caminhar não pode vacilar, não pode... É o dedo que dá a sustentação para a mudança do passo. Também já falei isso no evento anterior. Que coisa extraordinária! Então o sangue tem uma expressão, há um segredo nisso aí. Então nós começamos a entender de maneira maravilhosa o que nos trouxe até aqui. Nessa experiência nossa como igreja, naquilo que o Senhor fez, nós começamos a entender muita coisa, porque isso, dentro do ministério, nós começamos a entender que a operação do sangue para o ministério, para que isso? Para que o ministério fosse fortalecido de que forma? Naquilo que Paulo ensina. Não na letra, porque a letra mata, mas no Espírito, que dá vida. Então quem é o Espírito que dá vida? O sangue. Então, nos fez ministros do novo pacto, pão, corpo e vinho, sangue. Então, o ministério nessa obra tem uma relação com o sangue. É por isso que Paulo exorta Timóteo. Às vezes nós pegamos os textos e passamos muito depressa em cima do texto e não entendemos a profundidade do texto. Paulo exorta Timóteo dizendo assim: não desprezes o dom que há em ti,
o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. De onde vem a profecia? A profecia vem do Espírito. Se é do Espírito, é do sangue, porque o sangue é tipo do Espírito. Então, quando ele está exortando, você não pode desprezar, porque o ministério que está em você, ele é profético. Então ele vem do sangue, a origem é do sangue. Por que é a origem do sangue? Porque o ministério do sangue, ele tem o DNA de Jesus. Ele tem o DNA de Jesus, porque o ministério na obra é a mão de Jesus operando, e a mão de Jesus operando, mas ele é o cabeça. Então, esse ministério que é dado por revelação, ele tem o DNA de Jesus, ele é genético, ele é do Pai. Você não pode desprezar. Isso é muito sério quando você despreza o ministério nessa obra, que ele vem do sangue, está ligado ao sangue, está ligado à genética. Que coisa extraordinária e maravilhosa. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, espírito, sangue. E o corpo só está integrado nisso. Meus irmãos, pastor Gideon te diz uma frase, e está dentro disso aí. O ministério é maior que a vida. E a vida está no sangue. E sem sangue não há vida. Meus irmãos, o sangue de Jesus é um segredo. E a igreja precisa viver abundantemente essa experiência no caminhar, na descoberta disso, desse mistério maravilhoso. A parte, senhor, irmãos, até a próxima. Nós vamos falar ainda no ministério de Jesus, depois entrando na vida da igreja sobre o sangue e a importância dele na vida da igreja, na sua comunhão, no seu dia a dia. Nós vamos falar na próxima sobre isso. A paz do Senhor a todos.